Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou a irmã Elizabeth, eu estou gravando esse áudio para postar no canal Comunhão com Deus. E eu venho falar sobre um testemunho muito forte, muito maravilhoso, que Deus ele realizou na minha vida. Eu sei que não sou merecedora, né? Mas por causa do amor que Deus tem, Ele tem realizado essas coisas. Eu, como já falei, né, em outros áudios, eu venho de uma família que infelizmente não servia a Deus, e a maioria faleceu, né, sem aceitar o Senhor Jesus, sem ser batizado. Mas o Senhor me escolheu e Ele me concedeu vários, né, privilégios. Ele me salvou da morte muitas vezes. E numa dessas vezes, né, que eu cheguei a tentar o suicídio por conta de problemas graves que eu estava vivendo, meus pais, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu nem estudava, né, ainda, e em seguida minha mãe já arrumou outro homem e depois outro homem, e esse homem ele passou a abusar de mim sexualmente quando eu tinha 6 aninhos de idade. Então, dos 6 anos até eu completar 11 anos, eu sofria muito, muito mesmo por causa desses abusos sexuais, e eu tentava falar com os meus irmãos, eu tentava falar com alguém, mas como eu chorava muito, eles falavam que eu era pirracenta, eles me colocavam uma série de apelidos. Eu era muito loirinha, né, muito russinha quando eu era criança. E meus irmãos, eles são de outros relacionamentos da minha mãe, e eles são todos, assim, bem mais morenos do que eu, e eu sofria muito por causa dessas coisas. Então, esse homem, ele acabou percebendo, né, que, tipo, eu estava sozinha, e eles falavam que eu era pirracenta, porque eu tinha saudade do meu pai, essas coisas. Então, ele foi se aproveitando da situação, como se ele fosse me ajudar, mas, na verdade, né, ele era um pedófilo, né, e ele passou a abusar de mim. Então, eu com 6 anos de idade comecei a ter esses sofrimentos. Ele me mostrava pornografias, revistas, né? Ele me mostrava coisas na televisão, tudo que passava na televisão, ele colocava ali um ar, digamos, malicioso, né, sexual. Então, ele acabou com a minha infância, ele acabou assim com a minha pureza de mente. Ele passava a mão no meu corpo, fazia várias, né, coisas erradas, sexo oral, e eu, muito criança, eu sofria muito, e eu vivia triste dentro de casa, eu chorava. Aí de vez em quando ele ia e me dava dinheiro para comprar algum doce na escola, tudo para poder ali abafar, né, a situação, porque ninguém gostava mesmo de mim, e ninguém me dava atenção. Minha mãe brigava muito comigo. E aí, quando eu completei 11 anos de idade, eu estava completamente cansada, sabe, triste. Eu não tive infância, né? Ele acabou com a minha infância. E aí eu resolvi falar com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é um pouquinho mais velha do que eu. E ela foi e confirmou que ele também tentava fazer essas coisas com ela, só que a minha irmã tem um caráter, uma personalidade muito diferente da minha. Ela era muito de sair de casa, de ir para festa. Então ela quase não parava em casa. E como ela já gostava mesmo de sair, né, para ir dançar, para ir para casa de colegas, dormir fora, então isso aí foi até um álibi para ela, né, sair mesmo de casa. Mas eu sempre fui muito quieta em casa, e bem mais novinha também. Eu nunca fui de muitas amizades, sempre fui muito tímida, tenho até dificuldade para fazer amizades. E então eu ficava em casa, e ele se aproveitava da situação. Quando eu falei com a minha irmã, e ela falou que ele também fazia essas coisas, falava, né, coisas maliciosas, né, para ela, então eu resolvi falar com a minha mãe. A minha mãe, ela não acreditou em mim. A minha mãe disse que eu era safada, que eu era mentirosa, me chamou de vários nomes, de galinha e outros nomes, né, que vocês podem imaginar. Falou que eu estava inventando isso porque eu queria tomar o marido dela.
Eu tinha só 11 anos de idade e ela se juntou com esse homem, e ele era 17 anos mais novo do que ela, um homem que estava acostumado em festa, em dança, em casa de prostituição, e nunca foi fiel a ela e ainda estava, né, abusando de mim. E mesmo assim ela não aceitava, ela não acreditava, ela achava que as outras mulheres é que davam em cima dele. Era uma loucura, sabe? Ela sempre inocentava. Eu me lembro que eu falei: mãe, ele chega aqui no quarto, ele tira a roupa na minha frente, e ela simplesmente falou: é só você pegar e sair. Tudo ela colocou a culpa em mim, tudo era eu que estava errada, era eu que estava inventando, eu que tinha que sair, sempre eu. Ela não aceitava de jeito nenhum que ele era um homem fiel, que ele era um homem de prostituição, né? E então ela não aceitava, e ela falou uma série de coisas para mim e ela me mandou embora de casa, assim, para me humilhar mesmo, né? Porque eu não tinha para onde ir, eu só tinha 11 anos. Então eu continuei em casa, como se eu tivesse escondida dentro da própria casa. Ela me negava comida, eu cheguei a ficar muito doente por causa disso, porque eu só comia na escola, e às vezes nem na escola eu comia porque eu queria ficar brincando, né, com os meus colegas. Era o único lugar que tinha. Era o único lugar que tinha, assim, que eu podia desaparecer, né, um pouco, podia correr, podia brincar. Então às vezes eu também não comia. Cheguei a ficar extremamente doente, anêmica mesmo, precisando de tomar remédios, e ela simplesmente fazia a comida e não deixava eu comer. Eu ficava sentindo o cheiro da comida, minha mãe cozinhava muito bem, então eu ficava sentindo aquele cheiro tão gostoso, sabe, de comida, e eu com fome, e ela não me deixava comer. Eu só podia comer depois que esse meu ex-padrasto falava, né, que estava com fome. Daí ela colocava, né, o almoço dele, tirava o dela, separava do meu irmão mais velho, né, que geralmente não estava em casa, e o que ficava lá na panela eu tinha que tirar uma parte para mim. Ela não colocava meu almoço, eu tinha que colocar uma parte para mim, e já dividindo com os meus 2 irmãos, que também não ficavam em casa, né, eles gostavam muito de sair. Então, tipo assim, a gente comia resto, a gente comia sobra, né? O que tinha lá, eu mesma tinha que pegar e já dividindo com os meus irmãos. E meu ex-padrasto ria de mim, zombava de mim, porque ninguém acreditava em mim, e a minha mãe ainda fez isso tudo, né, comigo. Então ele continuou abusando de mim até quando eu completei 13 anos de idade. Meu irmão, né, já tinha na época acho que uns 22, 23 anos, e teve um dia que meu padrasto estava abusando de mim, e ele chegou. Aí na hora eu até me sentia assim, um certo alívio, porque eu pensei que ele fosse me ajudar, né? Eu só tinha 13 anos, mas não. Ele ficou conversando com meu padrasto, ele ficou do lado do meu padrasto, ele me insultou. Ele disse que eu era safada mesmo, ele disse que eu ficava em casa assim porque eu gostava, né, de fazer coisas erradas. Ele falou que eu estava traindo a minha mãe e etc de coisa. E foi embora simplesmente. Não fez nada para me ajudar. E depois disso, ele mesmo ainda passou a querer abusar de mim também. Graças a Deus o Senhor não permitiu, mas depois, até quando eu estava maior, né, eu acho que uns 17, 18 anos, eu não lembro bem, ele ainda pediu mesmo para ter relação sexual comigo e disse que nunca me considerou irmão. Então eu estava passando por uma luta muito grande mesmo, muito tremenda. Só por Deus mesmo que eu consegui estudar, consegui tirar boas notas, consegui terminar o ensino médio, mas eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração por causa dessas coisas. O inimigo, ele, sabendo, né, disso, ele armou uma cilada muito grande, muito forte, que desde a minha infância eu sempre recebi uma rejeição, por conta que meus irmãos falavam que o meu pai não gostava deles, que o meu pai os maltratava, eles não podiam fazer nada contra o meu pai, então foi como se fosse uma transferência, né? Então eles passaram a me maltratar. Eles me chamavam de branca azeda, eles não brincavam comigo, tudo que eu ia fazer para eles estava ruim, eles me empurravam. E meu ex-padrasto, ele presenciava, né, essas coisas, então por isso ele viu assim uma tranquilidade, uma facilidade
muito grande para poder abusar de mim, fazer, né, essas coisas, né, que ele fazia comigo. Inclusive, ele chegava a planejar, ele chegava a falar para mim que quando eu tivesse adulta, ele ia comprar uma moto, e aí ele ia para o centro da cidade, e ele falava para eu sair tipo umas 2 horas de antecedência para eu ir no ônibus, e depois ele ia atrás de moto para a gente se encontrar no motel. Ele falava essas coisas para mim quando eu tinha, não sei, 8, 9 anos de idade. Ele já fazia esses planos, para ver como os planos dele eram satânicos, né, eram maléficos, e ele queria seguir, né, com isso, até mesmo depois que eu fosse adulta. Então, a gente vê aí uma forte, né, ligação ali mesmo com o mal, e infelizmente não adiantava falar com a minha mãe, não adiantava falar com ninguém, porque eles ficavam contra mim. E meu ex-padrasto, de vez em quando, ele me dava algum dinheiro, alguma coisa, e eu não conseguia emprego em lugar nenhum, tá? Então eu acabava suportando certas coisas por conta disso. Tem detalhes aí que eu tenho até vergonha de falar, não tem como eu falar aqui, porque além de chocar, né, muitas pessoas, talvez crianças, ouçam esse testemunho e fica bastante impróprio. Mas o que eu tenho, né, para dizer é que o Senhor, ele me salvou. Então, o que acontece? Eu passei a ter ataques também demoníacos, porque como eu era uma criança, digamos assim, muito maliciosa por causa das coisas que meu ex-padrasto fazia comigo, então é normal isso, eu passei a gostar daquelas coisas, tá? No início era muito ruim, muito nojento, eu tinha medo, só que eu acabei acostumando por causa de muitos anos, né, acontecendo isso. E eu era uma menina que era muito bonita, tá? E eu tinha um corpo muito bonito, o rosto, apesar de toda a tristeza, eu me olhava no espelho, eu via que eu era muito bonita, e eu passei a fazer coisas que desagradavam, né, a Deus, e atraía demônios, além do que já estava acontecendo comigo. Quando eu tomava banho, eu lembro que eu ficava na frente do espelho nua e eu ficava dançando na frente do espelho. Isso daí foi uma coisa horrível que eu fiz por conta, né, dos abusos, da erotização, né, as malícias, né, que estavam na minha mente, e eu comecei a fazer isso. E por conta disso, eu sofri, além do meu padrasto, eu também comecei a sofrer ataques sexuais com demônios. Tá? E então eu lembro que quando começava a entardecer, me dava uma angústia, assim, uma agonia, mas ao mesmo tempo era prazeroso, era algo que eu queria, eu sabia que ia acontecer, porque acontecia, eu acho que todas as noites acontecia isso, e eu era criança, devia ter 9, 10 anos, por aí, quando começou a acontecer essas coisas. Talvez até antes, né? E eu não estou me lembrando exatamente a idade que eu tinha. O que acontece? Como eu ficava nua dançando na frente do espelho, eu ia dormir e todas aquelas coisas de pornografia ficavam na minha mente. E demônios iam ao meu quarto, eu não os via, eu só sentia a presença deles, mas eu não os via. E então eles passaram a também me aliciar e fazer sexo oral comigo. E na verdade eu gostava quando começava, tá entendendo? Só que tinha uma hora que eu me lembro que eu não queria mais, sabe? Eu queria que eles parassem, só que eles não paravam, eles eram insaciáveis. E eles continuavam, e eu não queria mais. E parece que eu chegava a desmaiar, sabe? Tinha uma hora que eu apagava. Eu acordava depois, no dia seguinte, muito cansada, sabe? Muito cansada, e ali com vestígios, né? E como de alguém que realmente teve, né, uma relação ali sexual, oral. E então era algo assim muito forte mesmo, e praticamente todos os dias acontecia isso, e a cada dia eu acordava mais cansada, mais esgotada, e de novo acontecia a mesma coisa, e eu já não aguentava mais. Eu não sei dizer para os irmãos como foi que isso parou, tá? Eu acredito que isso parou quando eu completei 13 anos, que eu fui à igreja, na Assembleia de Deus, e eu aceitei a Jesus, que aí o meu ex-padrasto, né, parou de abusar de mim, Deus ele me revestiu, ele não permitiu mais que ele tocasse em mim, e também esses demônios
pararam com esse negócio, né? Eles também não se aproximavam mais de mim a esse ponto. E então, o que acontece? Eu lembrava dessas coisas. Mesmo depois de adulta, eu tinha muito pesadelo, muito, sabe, problema. Eu me sentia inferior, eu me sentia suja, eu me sentia nojenta, eu me sentia tudo de ruim, né? Eu ficava para baixo mesmo. E eu percebia que ninguém gostava de mim. E além da minha mãe não acreditar em mim, fazer essas coisas, ela ainda espalhou isso entre os parentes. Então os parentes também não falavam comigo, não gostavam de mim. Tá entendendo? Eu tomava benção aos meus tios, eles viravam a cara, eles fingiam que não tinham me visto. Na rua, eles faziam cara feia para mim, os meus primos. A maioria dos meus primos não gostam de mim, não falam comigo até hoje. Porque a minha mãe conseguiu inculcar, né, na cabeça da família que, tipo, eu era uma traidora, eu era uma safada e por aí vai. Então, o que acontece? Eu vendo essas coisas, como eu falei, eu não sou de sair, de fazer amizade, né, com todo mundo, eu sempre fui muito quieta. Para mim é difícil, né, fazer esse relato, mas é verdadeiro, é algo que com certeza vai ajudar os ouvintes, e eu já peço oração, né, para que os irmãos intercedam sempre pela minha vida, lembre de mim nas vossas orações. Eu também oro, né, por cada um dos irmãos, dos ouvintes do canal. Então orem, né, para que a minha fé, a nossa fé, né, seja fortalecida a cada dia, independente, né, da igreja, mas que nós possamos realmente servir a Jesus. E então, o que acontece? Eu vendo essas coisas e vendo que realmente meus parentes não davam a mínima para mim, eu achava que ninguém me amava e que se eu morresse seria até um favor para eles. E para mim também, eu achava que eu fosse descansar, né, de todos esses problemas que eu vivia. E então, comecei a planejar. Como que eu iria dar fim, né, em tudo isso. E eu sempre fui muito justa. Aí eu ficava pensando assim, vou esperar um carro vir em alta velocidade, e quando estiver bem perto, eu pulo na frente. Mas aí eu pensava, poxa, aí eu sou muito nova, vão culpar o motorista e vai dar problema, então eu não vou fazer isso. Aí eu pensava assim, então vou tomar veneno? Não, porque o veneno, todo mundo sabe que quem toma veneno morre sofrendo demais, e eu já tinha sofrido, né, muito. E eu comecei a fazer vários planos assim, sempre não dava, e de repente eu ouvi uma voz que falou assim, é só você pegar uma faca e aí você dá uma facada certeira, né, no coração, e pronto, todo mundo vai ver que foi você, né, que se suicidou, ninguém vai ser culpado. Você pode até mesmo deixar uma carta explicando para todo mundo, né, ter certeza, ninguém ser culpado, ser culpado, né, pela sua morte, e vai ficar tudo bem. E eu levei a sério, falei, realmente, isso daí é uma ideia boa, porque eu vou ter escrito, ninguém inocente vai ser culpado. E eu cheguei a escrever a carta de despedida. Escrevi, coloquei na minha mesinha, no meu quarto, e fui à cozinha. Todo mundo estava lá assistindo televisão, minha mãe e meus irmãos nem olharam para minha cara, como sempre, era de costume. E tanto que eu peguei uma faca lá na cozinha e ninguém viu nada. Fui para o meu quarto, tranquei a porta e eu nunca encontrei o lugar, aquela pontinha do coração que não é protegida pela costela, então fica muito fácil, né, de você dar uma facada ali e atingir o coração. E eu nunca encontrei aquele lugar assim com tanta facilidade. Acredito que eram demônios, né, que estavam ali me ajudando para que eu consumasse esse ato e eles, né, levassem a minha alma, né, para o inferno. Então, o que aconteceu? Eu coloquei a mão certinha em cima do coração, a mão certinho ali no local exato, com muita facilidade, que eu até fiquei surpresa na hora. E aí eu peguei a faca e eu tinha que dar uma facada bem forte, né? E aí olha o que Deus fez para me salvar. Eu exalto a Jesus, o sacrifício dele. Deus fez algo poderoso para me salvar e não permitir ali a minha morte. Quando eu, no meu quarto, já estava escuro, né? Já estava de noite. No início da noite, talvez umas 19 horas, por aí. Mas já estava tudo escuro. Então, quando eu estendi a mão para poder acertar, né, aquela facada no coração e dar um fim, né, na minha vida, quando eu estendi o braço,
passou um carro na rua. E o farol do carro foi lá dentro do meu quarto. A luz, né, do farol foi lá dentro do meu quarto. E quando eu estendi o braço para poder dar aquela facada, a imagem que refletiu na parede foi de alguém com os braços abertos. Na hora, eu me lembrei de Jesus. Eu soltei aquela faca, chorando muito, eu pedi perdão a Jesus e eu agradeci pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E ali eu entendi, eu pude entender, o Espírito Santo falou comigo que se fosse para eu morrer, Jesus não teria morrido no meu lugar. Ele falou que Jesus me ama e ele disse coisas maravilhosas para mim e assim ele me salvou. Então, eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ainda que as outras pessoas te desprezem, ainda que as outras pessoas nem te notem, ainda que as pessoas não gostem de você ou até mesmo te odeiem e tenham planos maus, pensamentos maus, mas os pensamentos de Deus para contigo são pensamentos de amor, pensamentos de paz, porque Jesus te ama. Lembra disso, Jesus te ama. Ele deixou o céu, ele deixou o trono, ele deixou a glória, ele se despiu disso tudo para vir aqui ensinar a palavra, ensinar sobre Deus, ensinar seus mandamentos e morrer, né, naquela cruz, derramou o sangue dele ali, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele passou fome, ele passou sede, toda a humilhação, tudo para salvar você, porque Jesus te ama. Nunca deixe o inimigo apagar isso da sua memória. Que ninguém gosta de você, isso é mentira. Sempre tem alguém que realmente gosta de você. E ainda que não tenha, Jesus te ama. Pensa nesse sacrifício dele, todas as humilhações, tudo que ele passou. Às vezes a gente lê na Bíblia, Jesus quando ele já estava ali na cruz e o apóstolo João se aproxima e também se aproxima a mãe de Jesus e Jesus olha para o seu discípulo, olha para sua mãe e ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Aí olha para João e fala, eis aí a tua mãe. E a palavra do Senhor diz que a partir desse dia, João a recebeu em sua casa. E às vezes a pessoa fica sem entender, mas por que ela foi morar na casa de João? E a casa dela? Sabemos, né, pelo contexto bíblico, a gente entende que José, pai de Jesus, já havia falecido. Né? Os irmãos todos já eram adultos e Jesus ali ele tinha a responsabilidade de cuidar da mãe dele. Mas e a casa dela? As pessoas que morriam na cruz, as pessoas que eram condenadas à cruz, eram tidas como a pessoa reprovada, era um motivo de vergonha para a família dela. Então, a pessoa que era condenada, ele tinha a casa destruída. As pessoas pegavam até para expulsar mesmo a família daquele local, daquela cidade, como uma desonra, uma vergonha, tipo assim, você criou alguém que não presta, você deu à luz alguém, um verme, alguém que não presta para a sociedade, um reprovado. E então, eles destruíam a casa da pessoa. Aquela parte da cruz, aquela parte que fica, né, na vertical ali da cruz, ela já ficava lá no local, mas aquele travessão era a parte que a pessoa, o condenado, carregava nas costas. Jesus, como estava muito ferido, muito machucado, cansado, né, com fome, ele não conseguiu carregar a cruz, então pediram para Simão, né, o Cirineu, carregar aquela cruz. E isso também não é uma coisa aleatória. Pediram para Cirineu carregar a cruz porque ele é da cidade de Cirene, na Líbia. E essas pessoas, essa cidade é uma cidade de refúgio para cristãos. Por isso, quando eles viram, então eles fizeram que Cirineu carregasse aquela cruz. Porque tipo assim, não é teu amigo? Então ajuda. Então você também vai ser humilhado. Na verdade, eles deram uma honra muito grande, né, para Cirineu. Eles queriam humilhar, mas na verdade eles deram uma honra que ele pôde ajudar a Jesus a carregar a cruz, né, ele naquele momento tão difícil, tão crucial para todos nós. E então a casa de Jesus foi destruída para que encontrasse uma madeira para poder que ele carregasse nos ombros, que serviria, né, para ser a travessão da cruz onde ele seria pregado. Então por isso Jesus pede para que João cuide de Maria, porque para ela ter um lar, para ela ter alguém por ela, porque ele iria, né, ressuscitar
mas logo, né, subiria ao céu, retornaria, né, como Deus, né, cheio de glória, cheio de honra, porém Maria ia continuar aqui na terra, como uma mulher, né, comum e normal, e ela precisava de uma casa, precisava de um lar. E naquela época a mulher não trabalhava, né? Não tinha como ela comprar ou alugar uma casa e seguir a vida dela. Precisava de alguém para cuidar. Então, por isso, Jesus pede, né, para que o apóstolo João a receba em sua casa. E ele a recebeu. Então, não tenha dúvida, sabe? Não deixa nada tirar isso da sua mente. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, foi porque Ele te ama. E é bom ouvir esses testemunhos para a gente saber como que Deus nos ama, como que Ele é fiel, como que Ele continua a cuidar de cada um de nós, como que Ele nos livra, sabe? Ele nos salva de maneira milagrosa. Então, Jesus ali, mais uma vez, a cruz de Cristo me salvou. No momento que eu ia me suicidar, passou um carro na rua e o farol iluminou o meu quarto e eu pude ver ali refletido na parede alguém com os braços abertos e eu me lembrei do sacrifício de Jesus, eu me lembrei dele na cruz, morrendo para me salvar, morrendo para te salvar, para salvar cada um dos nós que cremos. Então que o Senhor Jesus continue te abençoando e que esse testemunho possa chegar, né, a várias pessoas, principalmente as pessoas que estão ouvindo vozes, né, vendo vultos, ouvindo a voz de demônios para que ela tire a sua própria vida, que não façam isso, porque Jesus te ama sim, busca Ele e seja o problema que for, Jesus é a solução. Creia em Jesus, tá? Então eu agradeço essa oportunidade de adorar a Deus, de exaltar o nome de Deus, tá? As pessoas que são da congregação cristã, que fiquem, né, na paz de Deus, Deus seja louvado. Se forem de outras religiões, né, a paz do Senhor Jesus as alcance e que nós todos possamos nos preparar, estudar a palavra, orar, jejuar e fazer o ídolo do Senhor para que possamos ser salvos, para que possamos ser alcançados pelo Espírito de Deus e sermos realmente transformados por Ele. Então, não basta só dizer que aceita Jesus ou simplesmente ser batizado, não, nós precisamos obedecer. Precisamos estar realmente em comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.